comentário semanal de 9 de julho. Vamos observar quais fatos técnicos tivemos na semana para S&P, Nasdaq, Treasuries, índice dólar e Ibovespa e dólar contra real. E o que a gente precisa observar para a próxima semana, e vamos continuar subvertendo a ordem. Vamos começar falando de índice dólar, porque o que aconteceu nessa semana foi interessante. Estávamos observando que o índice dólar estava esticado. Vamos colocar ele aqui na tela. E ele estava veio nessa região de máximas na semana passada, já apresentando muita divergência. Ele deu uma subida, foi uma subida bacana, mas mesmo assim não foi o suficiente para que ele vencesse, né? Ou fizesse topos maiores que esses anteriores aqui e desconfigurasse divergência. Então continuou apresentando divergência e na sexta-feira, aos 45 do segundo tempo, né, ele fez aí um candle de sinal de topo, completou aqui dois desenhos aqui, duas projeções de Fibonacci e parece que agora pode ter um recuo. E aí me chama a atenção o seguinte, o índice dólar, né? Essa puxada mais acima, eu desenhei aqui um canal, certo? De subida, que ele vinha subindo, construindo a trajetória altista, e aqui houve um rompimento deste canal. Ele veio, retesta, né, este canal por fora e continua subindo. Então ele muda a inclinação e começa a subir de forma muito acentuada. E aí tem até ideias aqui no TradingView falando sobre reversão do solavanco. A minha própria leitura, e isso é algo que eu observo muito, eu tenho observado em vários ativos. Né? Quando há um exagero dos preços, a gente pode ter um movimento contrário também com força. Este desenho sugere o quê? Ele revisitar aqui a região aqui, que a gente já vinha falando em torno de 100 mil, até um pouquinho mais para baixo, em 99,450, e ele pode revisitar aqui justamente pela essa configuração aqui de reversão do solavanco. Eu estou adiantando algo que pode demorar bastante para acontecer, mas eu estou observando este movimento do índice dólar. Por enquanto, para a semana, o que a gente pode esperar é um respiro, né? Uma aproximação para as médias de 21 do diário e quem sabe um prazo maior para a média de 21 do semanal, já que está apresentando aí bastante divergência. Pode continuar subindo? Claro que pode, tem outras projeções aqui para cima, tá? Até para resolver, daí estaria resolvendo aqui os problemas de divergência e a gente podia entender que seria um novo momento para o índice dólar. Então estou observando isso, como ele vai se comportar na semana que vem, se ele vai continuar recuando um pouco, respirando, que seria bom para o ativo, tá? Dentro da trajetória altista, ou se vai continuar ainda subindo. Por enquanto temos um candle aqui significativo, né, num topo e ainda junto com projeções de FIBO. Outro que está super interessante é os Treasuries. Tá? E os Treasuries, eu tinha comentado na semana passada que eu estaria observando como ele ia se comportar aqui nos 2,7%, que para mim é um ponto importante. Ele veio e se aproximou desta região e viu como um suporte está subindo. Só que agora a gente começa a configurar o seguinte desenho para os Treasuries. Aqui seria um ombro, aqui seria uma cabeça. Tá? Aqui nós temos uma construção de linha de pescoço. Observe que nós temos uma entrada um toque, né? Outro toque. Aqui seria o terceiro toque. Ele pode estar fazendo aqui um ombro, cabeça, ombro. Tá? Então eu estou observando isso nessa semana. Se ele vai vir nesta região aqui, ó, como é que ele vai se comportar em torno de 3,15, um pouquinho mais acima aqui, né? Obviamente que um oco ele pode ser um pouco deslocado, um ombro pode ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo do que o outro, mas eu estou observando aqui se vai se configurar num desenho de oco. Como desconfigura o oco? Se ele realmente se aproximar muito aqui das máximas novamente, aí ele vai acabar desconfigurando. Por enquanto, até aqui assim, ó, eu acredito até os 3,5, vamos botar assim, tá? 3,35, tá? A gente ainda pode considerar um provável oco. O mais importante do oco
é justamente aqui a linha de pescoço, né? Se os preços voltarem para cá, a probabilidade de romper e ter um movimento mais forte é grande. Então vamos dar uma olhada nos Treasuries aqui em termos de médias. Podemos desconsiderar esta FIBO, ó, média de 21 se aproximando da de 50, né? Querendo aí cruzamento, apesar de estar apontando para cima, e ele fechou acima na semana, ele pode subir mais um pouquinho para depois fazer um movimento de baixa. Então, estou observando aí a questão do oco para esta semana. Ele até completou, ó, bonitinho aqui toda a projeção. Vamos falar de Bolsa Brasileira, que realmente se segurou na beira do precipício. Estávamos observando uma divergência e ela deu uma respirada, mas foi uma respirada tímida, demorou para acontecer. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês da seguinte forma. A gente estava observando aqui o gap, este candle que engolfou e ainda assim demorou, custou, né, para fazer este movimento até um gap contrário. Sugere, pelo movimento, que pode respirar um pouquinho mais, mas foi tímido, né? Olha ali, ó, respeitou média de 21 do diário, ok? Então estou observando ainda, está próximo do precipício, pode cair na semana que vem, né? Realmente perder esta região, perder aqui, ó, ter fechamentos abaixo aqui dos 100 mil, ou dar uma respirada, e a respirada ainda, dependendo da magnitude dela, tá, ainda vai ser movimento para vir aos 93 mil. Para desfazer um movimento aos 93 mil, vai ter que ter um movimento mais amplo do preço do que esses movimentos muito pequenininhos aqui. É mais uma pausa no meio do que realmente um, uma defesa muito grande dos compradores para desmontar o que está vendo, o que está vindo, o que está sendo construído a partir aqui de maio. Legal? O EWZ também não bateu nos 25. Vamos falar de dólar contra real. Estávamos também achando que estava bem esticado, né? Aqui eu acho que entra assim, nossa, esse ativo subiu bastante. Aí olha de novo, nossa, ele continua subindo. E aí a última vez a gente olha, meu Deus, ele continua ainda subindo. E era isso que estava acontecendo com o dólar contra real. Chegou a fazer um gap aqui, tá? Fechou este gap, está querendo fechar este anterior aqui, está começando a dar uma respirada. E aí o desenho permanece, né? A gente continua acreditando aqui neste W, apenas um respiro, vamos ver se ele para em alguma região de FIBO para subir. Quando eu venho aqui para o desenho, aqui onde eu tenho as minhas LTAs traçadas, se ele chegar aqui, ó, 38% de FIBO, 5,85, tá? Seria até interessante aqui porque ele tem um suportezinho, estaria respeitando a LTA e ainda a região de FIBO. Ficaria bem bonito para ele subir. Podemos até tentar fazer uma projeção, né? Se ele bater ali, onde é que ele completa a projeção se ele bater nos 38? Olha que legal. 5, quase 5,70, ó, quase em cima lá do topo. Então tá interessante aí se ele fizer este movimento. Obviamente que a gente está fazendo uma projeção, né, projetando, mas seria interessante por vários aspectos. Primeiro, que mostraria a força. Segundo, que ele poderia fazer este movimento ao longo da semana, ainda fechar acima da média de 50 aqui do semanal e aí continuar subindo. Outra coisa interessante aqui com o dólar real, olha como ele respeitou a nuvem de Shimoku, tá? Limite superior e limite inferior. Isso foi uma coisa interessante que ele fez esta semana. E por último, vamos falar de S&P Nasdaq, que as coisas estão um pouco mais mornas, um pouco mais devagar. Acabou fechando acima da média de 21 no diário, ela está apontando para cima, mas é uma coisa que pode rapidamente ser mudada. O S&P continua respeitando uma LTB, tá? Fui lá testar novamente, tá? Eu estou acompanhando esta LTAzinha aqui, pode ser um sinal de que ele vai voltar às médias. Eu continuo acreditando que ele vai na média de 200, sempre a dúvida foi qual seria a trajetória. Ele pode subir ainda sem desfazer muita coisa, tá? Então, estamos acompanhando. Será que esse respiro vai durar? Não vai durar? Foi só para resolver um pouco problemas de divergência. O Nasdaq tem uma configuração um pouco diferente porque rompeu a LTB,
Não acho nada demais dado a trajetória, o Nasdaq estava mais à frente, estava mais próximo à média de 200, tá? Ele chega quase a fechar acima da média de 50, então estou observando isso aqui. Se realmente essas médias vão cruzar, mesmo cruzando aqui no diário, tá? A gente vai pensar que chegou o fundo realmente do Nasdaq se ele for lá fechar acima da média de 21 e olhe lá sem ter chegado na de 200. Eu continuo acreditando no desenho da média de 200, tanto para o S&P quanto para o Nasdaq. E é natural ele perder um pouco de volatilidade, teve movimentos bem contundentes para baixo aqui no semanal, ó, pernadona para baixo, subiu mais uma pernada, aí subiu mais uma pernadinha, aqui ele pode estar fazendo mais uma pernadinha para chegar lá onde precisa chegar, né? Para depois ter um movimento um pouco mais amplo. Vamos ver se vai acontecer desta forma ou não. Temos uma semana aí cheia, temos aí CPI na agenda econômica, esse é o principal aí indicador que eu vejo, mas temos começando a temporada de balanços, que eu acho que vai dizer muita coisa sobre a economia americana, começando com a PepsiCo na terça-feira, depois vamos ter aí o setor financeiro na quinta, JP Morgan, Morgan Stanley, e na sexta tem United Health, que é uma empresa aí que segurou bastante, ajudou a segurar bastante o S&P nas primeiras derrocadas de preço, tá? Ela e o setor dela. Tem Wells Fargo, tem BlackRock, tem Citigroup, tem PNC, tem Bank of New York Mellon. Então tem bastante coisa aí já saindo na semana que vem para a gente estar observando aí até o que vai sair de notícias aí dos CEOs da parte de gestão sobre o que eles estão esperando para a economia americana dentro dos seus setores. Legal? Uma boa semana a todos e nos falamos aí ou em outros momentos ou aqui no comentário semanal.